lugar, com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Eu vou ler esse texto para você e queria que você o ouvisse com toda atenção. Jesus está contando uma história, uma espécie de parábola, mas que corresponde ao que acontece todo dia, em todo lugar. Ele diz o seguinte: propôs também esta parábola a alguns dos que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. E Jesus está falando aqui com esse pessoal que se acha melhor do que os outros, se acha extremamente justo, que acha que tem um padrão moral, ético, espiritual, humano, uma constituição superior à dos demais homens. Esse é o sentimento que ele está focando aqui, fazendo um zoom in, para chegar naquela porcariazinha que está dentro do coração da gente e que entra com uma facilidade enorme. A esses, ele propõe essa parábola, porque eles não só se consideravam justos, mas desprezavam os outros, porque essa é a consequência inevitável. O indivíduo começa a se achar bom demais, o próximo passo é desprezo pelos outros. Esse caminho da busca da virtude como justiça própria e como moral pessoal é sempre um caminho que degrada a alma, que perverte o espírito. São virtudes malignas, porque desvirtuam o ser, na medida em que a busca da justiça própria produz arrogância e jactância, e na medida em que a arrogância e a jactância produzem desprezo para com os outros. A esses, Jesus propôs essa parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. 2 indivíduos diferentes, com histórias diferentes, caminhos diferentes, com percepções diferentes da vida e do mundo. Um deles era um fariseu, profundamente religioso, jejuava algumas vezes por semana e orava, cumpria todas as observâncias religiosas e legais do rito da sua fé. E um outro, que subia ao templo para orar, era um publicano, um fiscal de fazenda. E naquele tempo a reputação deles era extremamente mais complicada do que nos nossos dias, porque além daquilo que implica muitas vezes uma atividade de fiscal, onde há tentativas de suborno, de compra e tudo mais, e muitos fiscais se vendem de verdade, e só crianças imaginam que é diferente, não são todos, mas muitos o fazem. Daqueles dias, além disso, essa era uma atividade que cumpria também um papel político desagradável, porque esses coletores de impostos estavam trabalhando para a força opressora, para o regime opressor, trabalhando para os romanos ou trabalhando para aquele que era o braço romano em Israel, que era Herodes. De modo que esses indivíduos eram estigmatizados. Jesus escolhe 2 homens. Um era um fariseu, aquele a quem a religião diz que é zeloso e obediente. Do lado de fora, do ponto de vista das exterioridades, é um indivíduo irrepreensível nas condutas aparentes. O outro é esse cara que já carrega esse estigma horroroso. Esses 2 foram orar. E olha só como é que Deus não vê como vê o homem. O homem põe labels, põe marcas, põe estigmas, separa, divide, diz quem é legal, diz quem não é legal. Jesus não olha assim, definitivamente. E aí ele diz: o fariseu, posto em pé, olha só esse cara, em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. E olha o que ele dizia: Deus, graças te dou. É muito cara de pau. Eu acho extraordinária a capacidade do que a religião consegue fazer no coração dos indivíduos, fazendo com que o cara não se enxergue mesmo. Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E olha para o indivíduo ali do lado. Que oração piedosa.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Aleluia! Você já viu esse filme em algum lugar? O publicano, o outro, o fiscal, o coletor de impostos, o estigmatizado, o Silveirinha dessa história. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. O cara dizia, nem para cima eu posso olhar. E ficava quietinho ali. E batia no peito. E se esmurrava. Olhando para baixo e quebrado e humilhado e quebrantado. E consciente das muitas contradições e ambiguidades da vida dele. Mas ele dizia a Deus o seguinte: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Olha a diferença. O fariseu está dizendo, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo, dou o dízimo de tudo quanto ganho, obrigado por teres me feito fiel. O outro só bate no peito, não consegue olhar para cima, a consciência lateja, e a única oração que sai dos lábios dele é essa: ó Deus, sê favorável, sê misericordioso para comigo, porque eu sou um pecador. E aí Jesus acrescenta, digo-vos que este publicano, este coletor de impostos, desceu justificado por Deus, perdoado por Deus, reconciliado com Deus, pacificado na sua alma em Deus, ele voltou para sua casa. E não aquele fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. É simples. Diante de Deus, me desculpa, meu irmão, minha irmã, a palavra é essa, não tem frescura. Você está entendendo? Essa é a única palavra que eu tenho para lhe falar. Diante de Deus não tem frescura. Não existe todo esse aparato que você usa, toda essa fanfarrice, todas essas oraçõezinhas estudadas, todo esse glamour, todo esse currículo vitae, quem que você é, o que você faz. Você está pensando que Deus faz contabilidade de jejum? Que Deus está, de fato, interessado na tua grana? Você pensa que você compra Deus com o seu dízimo, com as suas ofertas, como você ouve na televisão, os testemunhos dizendo que o indivíduo deu, e Deus foi obrigado a honrá-lo? Não é nada disso. Se o seu negócio é com o movimento religioso, pode ser fariseu à vontade, porque o fariseu se dá bem nesse negócio da religião. Mas se o teu negócio é com Deus, se você quer ter vida com Deus, se você quer ser ouvido por Deus, se você quer ter o seu coração perdoado por Deus, se você quer ser pacificado em Deus, se você quer ser justificado na graça de Deus, se você não tem justiça própria e a única justiça que você quer é aquela que vem de Deus em Cristo, se você quer que as suas orações não sejam um show e um espetáculo de confissões da sua pseudo-espiritualidade para o lado de fora e para os outros, mas se você deseja que a sua oração seja ouvida no alto, na presença de Deus, então, em nome de Jesus, para com a frescura. Para. Você é um flagrante, cara. Se enxerga. Você consegue enganar essa moçadinha por aí. Porque você se acostumou com esses estereótipos da religião. Um bando de idiota. Todo mundo enganando todo mundo. Todo mundo fazendo de conta que todo mundo é perfeito. Tudo palhaçada. Para com isso. Se o seu negócio é com Deus, saiba. Se você sobe aos céus, lá Ele está. Se você faz a sua cama no mais profundo abismo, lá Ele está também. Se você toma as asas da alvorada e se detém nos confins dos mares, ainda lá
te haverá de guiar a sua mão e a sua destra vai te suster. E se você disser, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, fique sabendo, para Deus as trevas e a luz são a mesma coisa. Nossa vida existe em flagrante permanente diante de Deus. Ele me sonda, Ele me conhece, eu estou exposto. Essas performances da religião são todas para o lado de fora, é só para enganar as pessoas. A única coisa que satisfaz a Deus é o coração que corresponde à vida e a vida que corresponde ao coração. Deus não espera de você performaticidades de natureza nenhuma. A única coisa que Ele espera é que a sua vida seja uma extensão do seu coração. E se porventura nessa extensão aparecerem coisas que a religião não concorda, é problema da religião. O caminho de Deus vai ser você converter seu coração para que a sua vida seja o resultado natural do que existe no seu coração e não o contrário. Forjar para você, do lado de fora, um teatro de performaticidades para enganar o mundo, fazendo declarações supostamente piedosas e quebrantadas acerca de Deus, quando de fato teu coração está pedrado, gelado, engessado, arrogante, jactancioso, cheio de soberba, de juízo para com o seu próximo. Ou seja, dizendo-se de Deus, você ficou maligno, você entendeu? Como lá em João, no capítulo 8, onde Jesus está falando para uma assembleia de judeus hiperreligiosos e diz a eles, vocês são filhos do diabo e vocês querem satisfazer-lhe os desejos. Ele não estava falando para um pessoal pagão fazendo um ritual de lancetar o corpo, não. Todos do templo, todo mundo certinho, direitinho. Ele diz, são filhos do diabo e vocês querem atender-lhe aos desejos. E essa é a verdade. Se o cara entrar nesse caminho do palco, da hipocrisia, da teatralidade, dessas orações piedosas, o resultado disso é que ele se pedra. Se pedra, pode ficar do lado de fora dando saltinho e falando glória a Jesus. Jesus não está ouvindo nada, ele vai estar ouvindo a oração do bar. A oração do bar da esquina está subindo. E a do templo não. Por uma única razão. Aqui é só performance. Lá o cara pode estar todo ferrado, mas está falando pelo menos o que é verdade no coração. Jesus não está nos convidando para nivelar a vida por baixo. Nesses dois exemplos que ele deu, todos os dois são nivelamentos por baixo. Mas ele diz que entre nivelar por baixo com o publicano e nivelar por baixo com o fariseu, ainda é o melhor negócio nivelar com o publicano, porque com o fariseu é morte certa. Porque esse coração não se enxerga, essa vida está pedrada. Não deixe isso acontecer com você. Essa é a palavra do Evangelho, que o Espírito Santo ilumine seu coração. Você viu aí o endereço do meu site. Eu espero que você vá lá e leia muita coisa que vai edificar seu coração. E você também viu o endereço das nossas reuniões no Caminho da Graça. Eu espero que você venha, domingo que vem, convide os seus amigos, esteja lá e que Deus o abençoe mesmo. E dê a você a coragem de viver na presença de Deus, sabendo que você é um flagrante permanente. Por isso, não venha com camaleonismos. Seja você e que o resultado seja você sempre melhor. Em nome de Jesus.